ou a partir do verso número 2. Aleluia. Amor, e se meu óculos não está lá no balcão? Faz um favor. Aleluia. 1 Samuel, capítulo número 25. A partir do verso número 1, eu falei 2, mas é 1 para ficar mais fácil aqui para mim, a leitura. Tá bom? Tudo bem, meu amor? Tá bom? Aleluia. Vamos ler, irmãos. Vamos ler aí 3, 4 versículos, a partir do verso número 1 do capítulo 25 de 1 Samuel. Samuel morreu e todo Israel se reuniu e pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Verso número 3. Seu nome era Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Calebe, era grosseiro, o rude e mau. Vamos orar, irmãos. Deus de graça e de poder, em nome de Jesus, quero ler a Tua palavra, meu Deus, nessa noite e repartir com os meus irmãos, mas que a Tua palavra, meu Deus amado, seja aplicada, colocada no nosso coração e dê muito fruto. Espírito Santo, nos convença do que é necessário e nos ajude, meu Deus, que a exposição, estarmos expostos à palavra de Deus, a Tua palavra, meu Deus amado, o autor está do nosso lado, possa realmente, meu Deus amado, fazer coisas fantásticas, milagres poderosos, falar conosco profundamente, para nos levar àquilo que o Senhor quer, meu Deus amado, uma vida bem-aventurada e abençoada, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, antes de você tomar assento, cumprimenta a pessoa do seu lado, e se você não sabe o nome dela, pergunta, tá bom? Isso é um bom momento da gente se conhecer, tá bom? Saber o nome, não tem problema nenhum se você perguntou isso semana passada, irmãos, tá tudo certo, tá bom? Sejam bem-vindos, meus irmãos queridos, no nome santo de Jesus, tá bom? Hoje, irmãos, a gente tem aqui uma pessoa tão querida e ilustre, irmãos, no nosso meio, Douglas. A mãe do pastor Dirceu, irmão, está conosco aqui hoje. A senhora pode dar um tchauzinho? Ó, irmão, vamos aplaudir Jesus por ela, irmãos? Meu Deus, é uma honra ter a senhora aqui. Meu Deus do céu. Tá bom? Quem é mais aí nosso convidado aqui pela primeira ou segunda vez, eu preciso saber, tá bom? E está vindo uma família maravilhosa, meu Deus, que coisa mais bonita. Vamos aplaudir Jesus por essa família também, irmão? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Isso aí. Podem tomar assento, tá bom? Irmãos, eu de propósito escolhi essa história. Ela é uma história muito interessante, essa história do capítulo 25 de 1 Samuel. Está contando a história de uma família rica. E o casal aqui não fala dos filhos, mas o casal aqui é Nabal e Abigail. E eu começo dizendo alguns fatos interessantes dessa história. Eles são ricos. E o nome dele, Nabal, significa sem juízo. Olha que sarro, irmãos. Nabal, no hebraico, significa tolo. Tolo. Eu até quero tirar uma dúvida aqui, irmãos. Uma característica do tolo, Provérbios, abra lá, ou coloca na projeção, Provérbios capítulo... Não é Provérbios. Aliás, não é 29. Vamos ver se é o 1 aqui, irmãos. Eu estou com outra Bíblia. Mania de trocar a Bíblia, irmãos. Puxa, que pena, irmãos do céu. Tá bom. Mas, irmãos, o livro de Provérbios... Não achei aqui, eu troquei de Bíblia, irmãos. O livro de Provérbios, ele vai comentar, irmãos, que uma característica do tolo, do sem juízo,
é que ele despreza Deus. E olha como é interessante, irmão, se alguém quer ser sábio mesmo, tem que conhecer Deus e os seus caminhos. Torna naturalmente sábio qualquer uma. E o nome dele é isso, é sem juízo. O nome dela já é Abigail, que no hebraico significa meu pai é alegria, ou minha alegria. Então eu gosto de olhar para essa mulher, irmãos. O texto bíblico diz que ela é bonita e é sensata, né, ou inteligente. Eu gosto de olhar para essa mulher, irmãos, e ver que ela é uma alegria dentro de casa. Eu olho para esse casal, irmãos, no capítulo 25 de 1 Samuel, e parece que eu estou lendo a raça humana. De alguma forma, irmãos, eu acho que cada um de nós tem um pouquinho de alegria, mas um pouquinho de falta de juízo. Um pouquinho de tolice e um pouquinho, irmãos, de sensatez, de sabedoria. Às vezes uma coisa é mais do que a outra. E então eu quero mostrar para vocês assim uma coisa que está no meu coração. Como esse mês a gente está falando muito sobre a alma. E é importante, Stevanato, porque quando a gente aceita Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida, irmãos, e nós reconhecemos que Deus é Salvador e que nós somos pecadores e precisamos ser salvos. Nesse momento que a gente reconhece isso e se submete a Cristo, os nossos pecados são perdoados. Todos. Todos. Mas a nossa alma precisa ser tratada, lidada com ela. E leva tempo concernente a isso. Pecados são perdoados, mas as nossas emoções precisam ser resolvidas em Cristo Jesus. E as nossas emoções só são resolvidas conhecendo Deus. Então eu não sei há quanto tempo você está na igreja e quanto tempo você lê a Bíblia. A gente chama desse processo de santificação, onde Deus quer nos fazer cada vez mais parecido com Jesus, ou com inteligência emocional, em outras palavras, ou com saúde emocional. Porque às vezes quando as nossas emoções estão doentes, também o nosso corpo pode ficar doente. Então por isso a intenção de falar esse mês sobre a nossa alma. E especificamente hoje, eu queria falar sobre emoções. Deus fez ela. Deus fez a gente com emoções, com a capacidade de se emocionar. Com a capacidade de sentir dor, alegria, prazer, tristeza. Não é verdade, irmãos? Deus nos fez com a capacidade de se irritar. Deus nos fez com a capacidade de ter medo de alguma coisa. Deus então nos fez com a capacidade de a gente sentir emoções. E não há problema nenhum, irmãos, em sentirmos as emoções. Em termos as emoções que Deus nos fez, conforme sua imagem e semelhança, nos deu essa capacidade. O problema é que hoje em dia, irmãos, a gente não está apenas sentindo as emoções, as quais Deus nos criou, inclusive para termos, com a capacidade de termos elas. Hoje em dia, irmãos, a gente está sendo dominado pelas emoções que a gente tem. Então é por isso, irmãos, que de uma forma preocupada, eu quero conversar com você sobre isso. Se você não gravar muita coisa, você tem que gravar isso, irmãos, e ir embora e tornar isso uma prática no teu dia a dia. Eu posso sentir emoções, eu não posso permitir que as emoções me dominem. Irmão, você pode se irritar, você só não pode ser violento. Você pode se irritar, você só não pode querer quebrar tudo. Irmãos, você pode ter medo, é uma emoção, irmãos, e ele é saudável isso, inclusive, para você poder olhar para o lado da rua e atravessar a rua. Mas você não pode travar. Você não pode, por causa do medo, não andar para frente, irmãos. Irmão, frustração é uma coisa da vida real. Quem que não se frustra? Mas o que a gente não pode é desacreditar, irmãos. Perder esperança. Quando a gente se frustra, às vezes, irmãos, que a esposa que traiu a gente, e nunca mais vou acreditar em mulher nenhuma, estamos permitindo que as emoções nos dominem. Eu não estou dizendo que essas coisas são fáceis, irmãos. Mas eu estou dizendo que a gente não pode nos permitirmos sermos dominados pelas emoções. Irmãos, quem que não fica triste? Talvez é uma das emoções que a gente mais tem durante a vida, mas a gente não pode ficar depressivo. Porque quando a gente fica depressivo, irmãos, a gente está permitindo sermos dominados pelas emoções e tristezas que temos. Quem que não fica, meus amores, ansioso?
É só ter um novo serviço, um novo desafio, uma nova tarefa, prova de matemática. Hein, irmãos, teste de seleção. Quer ficar ansioso, irmãos? É só uma coisa nova, um desafio. Mas quantos irmãos que deixam de alguma forma de ter momentos de ansiedade e acabam vivendo ansiosos? Por isso que me preocupa, irmãos, e nessa noite venho aqui, irmãos, dizer a você, escute essa noite, vamos olhar para o capítulo 25, vamos aprender. Deus nos fez com a capacidade de a gente ter as emoções, a gente só não pode deixar elas nos dominarem, em nome de Jesus. E eu quero começar perguntando, tem alguma emoção que está dominando o teu coração? Tem alguma emoção que domina você? Que você às vezes é conhecido por ela? Sabia, irmãos, que às vezes a gente dá nome para as pessoas, né? A pessoa é uma pessoa viciada em drogas, a gente, olha lá o nóia. A gente dá nomes. Mas de emoções. O brabão chegou, o briguento. É quando as nossas emoções, irmãos, nos governam. E a gente está sendo conhecido por isso. Então eu queria olhar para essas emoções, mostrar isso para vocês no capítulo 25, eu quero começar contando a história. Esse casal rico, eles são tão ricos que eles moram numa cidade, mas têm as empresas numa outra cidade. O negócio do Nabal, irmãos, o sem juízo, ele lida com criação de animais. Ele tem mais de 3.000 ovelhas, e fora outros animais, e está no tempo de colher os frutos. Está no tempo dos resultados daquilo que se semeou durante o ano. Ele está tosqueando as 3.000 ovelhas, junto com seus funcionários. Quando Davi, que ainda não é rei, fica sabendo que Nabal está tosqueando, tirando a lã, vai fazer dinheiro, irmãos, daquilo, ele manda 10 mensageiros, Rodrigo, para conversar com Nabal. Vão lá e conversa com Nabal. Fala para Nabal, Nabal, o negócio é o seguinte, Davi, teu filho, nem é filho, mas é respeitoso, está dizendo isso de forma respeitosa. Davi, teu filho, teu servo, de alguma forma, sempre esteve perto dos seus pastores, dos seus funcionários, junto com todos os seus rebanhos, e nunca mexemos em alguma coisa que era sua, nem atrapalhamos, provocamos ou prejudicamos qualquer funcionário seus e aquilo que vocês têm. Então aproveita agora que você está colhendo resultado do teu trabalho do ano, tosqueando as ovelhas, e dá alguma coisa a Davi, seu servo, e aqueles que estão com ele. 600 homens andavam com Davi. Quando Nabal escutou isso dos 10 mensageiros de Davi, Nabal disse, quê? Quem que é Davi? Não conheço mais magro nem mais gordo. Vocês vão embora daqui, eu não quero saber de vocês, estão me atrapalhando que eu estou no serviço. Vê se eu tenho... Irmãos, a Bíblia diz que Nabal distratou os 10 mensageiros, gritou, inclusive, com os 10 mensageiros de Davi. Os 10 mensageiros, Larissa, voltaram para Davi e então falaram tudo para Davi o que Nabal tinha feito. E aí Davi, irmãos, ficou indignado, ele chamou seus soldados, irmãos, 400 vieram com ele, montaram em cavalos, pegaram na espada. Davi disse, cada um pega na espada, nós vamos acabar com a raça de um cara. Porque ele se irou. E eles foram, irmãos, antes de se encontrar, irmãos, com Nabal, para Davi ia fazer, estava com cabeça quente, irmãos, é duro quando a gente, lembre-se, irmão, se irritar não é o problema é a ira. E Davi tinha se irritado porque ele se frustrou. E aí, então, irmãos, no caminho, irmãos, estavam os 400 homens com espada na mão, ia acabar com Nabal e com aquilo que ele tinha, irmãos, com os homens da sua casa. Quando eu digo da sua casa, não é só da sua família, também os funcionários. Um dos servos de Nabal ficou sabendo daquilo e chamou a senhora Meirelles. Chamou Abigail, disse, Abigail, dona do céu, veio aqui 10 mensageiros de Davi, conversaram com Nabal, Nabal desrespeitou e gritou, e faça alguma coisa, porque Davi vai acabar com a nossa raça. Ela na hora disse assim, pegue 5 ovelhas, pega 100 cachos de uva, 200 bolos de figo, pega um pouquinho de vinho também, pega 200 pães e vai na minha frente que eu já vou indo. Então aquilo que Nabal, irmãos,
de forma desrespeitosa, não quis dar nada. Abigail, irmãos, a mulher de Nabal, que é sensata e bonita, diz o texto bíblico, ela está tentando resolver a situação. E ela pega algo que tem, irmãos, e manda já na sua frente, porque ela está indo também, e ela alcança os presentes. Quando ela está descendo de um morrinho assim, irmãos, uma montanha, diz o texto bíblico, irmãos, Davi se aproxima e ela desmonta do que ela está montada, irmãos, e ela se ajoelha e se prostra diante de Davi. E aí, irmãos, todo mundo para. Olha, irmãos, o poder. Eu vou dizer uma coisa para vocês, mulherada, lendo a Bíblia é fantástico. Uma mulher para 400 homens com raiva. Uma mulher só para 400 irado. Com a mão na espada para fazer alguma coisa. Will, tira o efeito para mim, fazendo favor. E aí, irmãos, mas como que a mulherada tem esse poder, irmãos? Pelas Escrituras? Não é batendo de frente, irmãos. O texto bíblico diz que ela se prostra. Olha que fantástico, irmãos. E nós somos os leitores da Bíblia, porque o autor é o nosso Senhor. E ele tem o manual da raça humana, irmãos. Ele sabe o caminho. Ela parou os 400 com raiva, irmãos, e ela disse assim, deixa a tua serva falar com o Senhor. Olha, de forma respeitosa. E ela diz, olha, a culpa é minha. A verdade é o seguinte, a culpa é minha. Eu que devia ter visto os teus mensageiros. A questão é que eu não vi. Falaram com Nabal, meu marido é fogo, é igualzinho o nome dele mesmo, ele é tolo. O texto bíblico diz bem isso, irmão. Ele é Zeca de último nível, mas eu quero pedir perdão e aceita esses presentes que eu quero te dar. E Davi, eu vou te dizer uma coisa, eu tenho escutado sobre você e sei que Deus vai te fazer rei de Israel, porque é uma promessa da parte de Deus sobre a tua vida que você vai ser rei. Você já imaginou quando você for rei e tiver sangue nas tuas mãos porque matou Nabal? Por favor, aceita esse presente, que isso aplaque a tua ira e que você possa abrir mão daquilo que você está tentando fazer. Irmãos, aquele conselho foi tão sábio, foi tão certeiro no coração de Davi, que Davi tinha feito uma jura antes de sair de casa. Ele diz assim, Deus, o Senhor me castigue se em 24 horas eu não matar Nabal e todos os homens da sua família e todos os homens funcionários que ele tem. Olha a ira, olha o que é a ira, irmãos. Olha o que é perder a cabeça de raiva. Aí, irmãos, o que acontece? Davizão vê tudo aquilo, irmãos, e ele diz, louvado seja Deus pela tua vida, ainda bem que você me pegou no meio do caminho, e o meu coração já está mais tranquilo, você está certa mesmo. Deus me livre de um dia ser rei e ver que na minha mão tem sangue inocente. Você está certo, eu vou embora. Pegou tudo aquilo, irmãos, e foi embora. E a mulher voltou para casa, irmãos. Quando ela voltou para casa, irmãos, estava tendo aquela festa, irmãos, que Nabalzão estava fazendo, irmãos. Uma festa de rico, diz o texto bíblico. E ele estava cheio de, irmãos, de vinho, também diz o texto bíblico, de estava bêbado. E aí ela olhou no marido, já é Nabal. E ainda cheio de gole, irmãos, aí a coisa piorou mais. Aí ela queria contar tudo aquilo, irmãos, mas ela pensou, não adianta contar agora, eu vou contar amanhã. No dia seguinte, diz o texto bíblico, e eu quero ler isso para vocês, irmãos. Verso número 36. Você pode colocar lá na projeção, Moca, por favor, querida? Capítulo 25, verso 36. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo, e ele sofreu um ataque. Olha que loucura, irmãos. Ela contou tudo, irmãos. Ele, em vez de fazer, mulher do céu, ainda bem que essa minha mulher é sábia, inteligente e bonita, resolveu esse abacaxi. Não, irmãos. Ele ficou tão irado, irmãos, que ela tinha dado aquilo que era dele. Dos dois, né, irmãos? Mas achava que ele é dele, né? Irmãos, ele teve um AVC. Porque o texto bíblico diz que ele teve um ataque. Um ataque. Até amanhecer, de manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher contou tudo e ele sofreu um ataque e ficou o quê? Paralisado como uma pedra. Ele teve um AVC, irmãos. Irmãos, olha a importância da gente saber controlar nossas emoções. A emoção é para ser sentida, irmãos, não para ela dominar a nossa cabeça. O problema, irmãos, quando as emoções elas dominam a gente, elas tiram a nossa energia, elas tiram a nossa visão, o desejo de viver, a alegria da nossa alma.
A emoção é para ser sentida, não para nos dominar, meus amores. E aí ele teve um AVC ali, um ataque, ficou parado com uma pedra, irmãos, e morreu em 10 dias. Olha que loucura. Então essa é a história, eu quero dessa história tirar emoções aqui, para a gente poder aprender, tá bom? A primeira emoção que eu quero mostrar para você é a frustração. É a frustração. Lá no verso número 8, Moca, por favor. Pergunta a eles, verso número 7. É a frustração do coração de Davi. Davi mandou os mensageiros. Sei que você está tosqueando suas ovelhas quando seus pastores estavam conosco, nós não o maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo, nada de forças deles se perdeu. Pergunte a eles e eles lhes dirão. Por isso seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, olha o que Davi disse, por favor, dê a nós, os seus servos, a seu filho Davi, o que puder. E aí, Nabalzão, quem que é você? Irmãos, então, a primeira emoção aqui que eu queria falar é sobre a rejeição. É para ser sentida, não para nos governar. A rejeição, irmãos, sabia que todos nós temos a necessidade de sermos amados? Isso é uma necessidade que Deus colocou dentro de nós. E, inclusive, Deus colocou esse vazio dentro do nosso coração, a necessidade de nós sermos amados. Sabia que é para a gente buscar Deus? Claro, para se relacionar em raça humana, sim, mas principalmente para buscar Deus. Porque é nele, irmãos, que nós compreendemos o que é ser amado. Profundamente. Profundamente. Então a rejeição, irmãos, é quando a gente tem essa necessidade de ser amado, mas não é correspondido. Você já imaginou um filho, irmãos, que tem uma mãe narcisista? Um filho, irmãos, que tem um pai que vai comprar cigarro e nunca mais volta? Um filho que recebe a correção do pai, mas não o amor? Se tem ideia da esposa que é abandonada pelo marido? Se tem ideia da terrível experiência de tristeza profunda, de rejeição, ser abandonada? E ainda não é abandonada, fica matutando e fica pensando, o que a outra tinha que eu não tenho? Será que ela tinha meia dúzia de olho? 5 orelhas? 7 pés? Ela fica pensando, irmãos, porque não entra na cabeça dela ser rejeitada, ser abandonada, desprezada. Imagine, irmãos, a Vânia. Hoje de manhã ela estava aqui, sentadinha naquela cadeira ali atrás da Larissa. A Vânia ela nasceu com a sua irmã gêmea, e a mãe pegou as duas, bebê, e colocou numa caçamba de resto de construção e abandonou as duas, bebês numa caçamba. Uma senhora catadora de papel escutou o chorinho dos bebês na caçamba, olhou. Olha que loucura! Olhou na caçamba, estava 2 meninas, bebês chorando, desesperadas, porque foram rejeitadas pela mãe. E foram criadas pela mãe catadora de papel. Você tem ideia de como cresce 2 irmãs gêmeas dessa forma? O que ficam pensando? Cara, será que eu sou inútil? Será que eu não valho nada? Para ser largado numa caçamba? A bem na verdade, irmãos, é que todos nós, a gente pode ter passado por isso. Por emoções, onde a gente se sente rejeitado, onde a gente não se sente aceito. Seja no pequeno grupo, ou no grande grupo. Você não devia ter nascido. Por que eu não abortei você e não fiz mesmo como teu pai queria? Então, há certas coisas que a gente vai escutando, irmãos, e aquilo pode entrar no nosso coração. Mas como é que a gente lida com tudo isso, meus amores? Sobre a rejeição, e Davi está se sentindo rejeitado, porque ele fez algo bom para o Nabalzão. Ele cuidou dos pastores, dos funcionários e tudo o rebanho de Nabal, ele protegeu de alguma forma, não era a responsabilidade dele. Então ele esperava receber, não dinheiro, irmãos, não pagamento, porque ele não era funcionário, nem foi contratado, mas ele esperava receber gratidão. É isso que doeu o coração dele, e é por isso, irmãos, que ele ficou revoltado. Meus irmãos, eu quero te fazer pensar, você não pode ser como Davi nesse aspecto.
Você não pode ter sido abandonado, ou abandonada, ou rejeitado, ou não amado, e aí você ri para todo mundo. Não tem uma expressão no mundo que a gente dizia, eu não sei se diz isso, mas hoje já faz tanto tempo, que a gente olhava para uma pessoa, desculpe falar isso, irmãos, mas eu vou retratar isso, tá bom? Às vezes eu escutava, né, dizendo das mulheres, essa mulher é mal amada. Vocês já escutaram isso, irmãos? Alguma vez na vida? Irmão, por quê? Aquilo está retratando duas emoções daquela moça, irmãos, fictícia aqui na nossa conversa, que ela é talvez insuportável ou ruim, porque não foi amada por alguém. Está falando sobre frustração, e a frustração que levou essa pessoa a ser iracunda. Irmãos, escute o que eu quero te dizer. Davi estava recebendo agora a frustração, ele estava com esse sentimento, como é que pode que a gente ajudou tanto esse cara? O que é 10 ovelhas para quem tem 3.000? Mas ele foi para o caminho errado, irmãos, ele se irou. Meus amores, eu quero pedir para você nessa noite, em nome de Jesus, saber lidar com as suas emoções. Talvez você não foi amado, e daí não vai amar também. Talvez você foi abandonado, desprezado, vai perder a alegria de viver. Tem uma moça na Bíblia, irmãos, que ela perdeu o marido, morreu muito novo, e perdeu os 2 filhos, morreram novos. Acho que era Esther o nome dela, eu não lembro qual era o nome dela. Noemi. E aí ela voltou para a cidade. Noemi, você voltou para a cidade? Depois de muito tempo ela diz, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Mara significa em hebraico amargo. O que ela estava dizendo? Ela estava querendo dizer, irmãos, que ela não apenas sentiu as emoções quando elas aconteceram na morte e do luto dos seus familiares. Ela estava dizendo que aquelas emoções estavam dominando ela. Não me chame mais de Noemi, de Mara, porque amargo está o meu coração. Como é que você tem lidado, meus irmãos queridos, com as emoções? Nós podemos senti-las e temos, porque Deus nos fez com essa capacidade. Não podemos deixar dominar a gente. Não importa qual seja a emoção. E é o que Davi estava fazendo. Então, sobre a rejeição, eu quero sugerir a você 3, 4 coisinhas. Sobre a rejeição que você sofreu na vida, ou ainda sofre. Rejeite a rejeição. Parece até piada. Sim, irmãos. Rejeite. Você se sente rejeitado, abandone esse sentimento. A gente fala para você no espelho mesmo, você a partir de amanhã não vai mais se sentir assim. Você vai se levantar um outro homem. Rejeite a rejeição. Invista em você. Fale bem de você mesmo. Cuidado com o que sai da sua boca. Cuidado com o que sai da tua boca pega. Pastor, por que sai da minha boca pega? Porque você é a maior autoridade sobre a tua vida. E você está dizendo sobre você mesmo o que aconteceu. Minha vida é um inferno. Minha vida não tem nada de bom. Você é ruim mesmo, marido. Não, irmãos. Semeie o melhor em sua vida. E cuidado com ambientes, irmãos, que te rebaixam, que te anulam, que te rejeitam. Cuidado. Pastor, o que eu faço? Se for trabalho, honestamente, procure outro. Se for dentro de casa, vem conversar comigo. Nós precisamos saber lidar com isso. Nós precisamos clamar pela salvação dos nossos familiares. Nós precisamos ter sabedoria para saber lidar com a vida. Nós temos que perdoar o outro, irmãos, e perdoar nós mesmos. E aí o segundo sentimento que eu quero já falar aqui é a ira. Vocês viram no texto. Aliás, nem vimos no texto, mas na história. Olha a jura, vou mostrar aqui a jura. Moca, coloca lá, por favor. Verso número 21. Davi tinha dito, de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Verso 22. Que Deus castigue Davi. Ele está falando dele mesmo. E o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Irmãos, o que é isso? É ira. Irmãos, qual que é o sentimento genuíno e bom? Irritação. Irritação é uma coisa, não está errado se irritar, irmãos, até porque a gente se irrita bastante, né, irmãos?
Óbvio. Você sabia que a irritação é uma coisa boa? Quando a gente se irrita, nós vamos resolver o problema. Esse sentimento... Deus é sábio. Imagina, irmãos, Deus fazer a terra, o mundo, a raça humana, e uma raça humana que não se irrita. Não resolve pepino nenhum. Porque está tudo bom. Se irritar, irmãos, faz nós resolver. Se irritar faz a gente ir para cima. Vencer os obstáculos. Essa emoção é boa. O problema, irmãos, é que a gente extrapola. A gente de se irritar vira violento. A gente de se irritar vira iracundo. Perde a cabeça. Quebra tudo. Nós temos que parar com isso, irmãos. A gente vai se irritar e talvez a gente continue a se irritar, meus irmãos amados, mas a gente não pode ser violento. Irmãos, e eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, o iracundo é difícil de conviver com o iracundo, irmão. Com o cara mal-humorado, irmãos, emburrado o tempo todo, briga por tudo, irmãos, o céu, é só a misericórdia de Deus sobre nós, irmão, que é difícil de lidar com esse tipo de gente. Nada está bom. Cara, nada está bom. Tudo é briga. Você já imaginou, irmão, você ter um pai iracundo? Você já imaginou os traumas que a criança cresce? O medo. Eu sou ruim mesmo, cara. Eu acho que eu sou o pior da terra, porque nada que eu faço está bom. A dúvida, não faz mais nada, não dá um passo, porque tem medo, porque nada está bom, porque tudo o pai fala que está ruim. A louça falou bem, mas podia ter guardado. Irmãos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. A gente se irrita mesmo, mas a gente não pode ser violento. E a violência não é só tapa, irmãos. A violência pode ser com palavras. A gente pode chamar o outro de inútil, imprestável, zero à esquerda. Porque nós estamos irritadinhos, irmãos. E nós achamos que a gente tem razão no que fala? Tem o direito de falar? Ah, irmãos. Até quando a gente vai ser dominado pelas emoções? Até quando a gente vai perder energia, visão, alegria da vida? Até quando a gente vai machucar o nosso cônjuge porque a gente está irritadinho? Até quando, irmãos, que a gente vai para o trabalho, irmãos, e estamos no ponto do ônibus e passou um carro na poça lá e veio a água suja na nossa calça e a gente vai em paz? Até quando? Que nós vamos entrar no ônibus, ver a calça suja, irritado, emburrado, aí não vou nem dar lugar, eu vou sentar na cadeira dos idosos também, tem mais essa. Vamos passar o dia inteiro mal-humorado, o dia inteiro emburrado, porque 7h30 da manhã, o carro passou e veio água suja na nossa calça. Ah, irmãos do céu, tem que parar com isso. Nós temos que ser mais inteligentes, nós temos que controlar as nossas emoções. E é um sarro, irmãos, tem uns que é um sarro, irmão, esse é piada, está emburrado, está irritado, humilha o cônjuge, irmãos, aí chega a visita, ding-dong, ai, quem que é? Aí o irmão da igreja, irmão, entra. Acabou de quebrar a vassoura na cabeça do esposo, amor, entra, irmão, amor, o guitarrista chegou da igreja. Aí entra o irmão da igreja, Meirelles, e conversa, acabou de quebrar a vassoura na cabeça do homem, e conversa, ai amor, já fica para almoçar, irmão. Nossa, nós gostamos muito de você é muito gentil e querido. Né, amor, que fica para almoçar? Nossa, e aí, Fernando do céu, o cara vai embora. Eu não sei, irmãos, acho que é artes cênicas o negócio, teatro, sei lá qual que é o nome disso. Nós temos que parar com isso, irmãos. Nós temos que ser mais inteligentes, mais resolvido. Ô louco. Irmãos, Davi podia ter matado muita gente inocente aqui por causa da ira. Você tem matado alguma coisa no coração da tua família por causa da raiva? Você tem matado projetos, sonhos, relacionamento, amor? Porque você sabe que o amor ele cresce, irmãos, mas também diminui.
Você é uma pessoa iracunda, pavio curto, se irrita com tudo, se irrita fácil? Irmãos, a irritação, irmãos, ela é para ser sentida, mas nós não podemos ser iracundo. Pastor, por que nós não podemos ser iracundo? Porque, irmãos, ninguém aguenta. Ninguém aguenta uma pessoa iracunda. Eu até escrevi aqui uma coisa, irmãos, atenção. Ninguém gosta de ficar com pessoas que vivem irritadas, com raiva e cheias de ira, e só sabem falar de tratar mal todo mundo. Irmãos, ninguém aguenta. Estou falando sério, irmãos. Nós temos que resolver isso. Pastor do céu, mas eu me irrito muito, o que eu faço? Quero te dar então Você tem que ter domínio próprio, você tem que ter autocontrole, você é responsável por si mesmo. Você é 100% responsável pelos seus pensamentos, escolhas e decisões da vida. Pastor, eu me irrito muito, o que eu faço? Você tem que ter então um fruto do Espírito, você tem que ter domínio próprio. Tem que se controlar. Ah, entendi, pastor, contar até 10? Não, irmãos, não é contar até 10, você tem que ter domínio próprio. Segunda coisa importante, irmãos, pense quando você fica irritado, vale a pena ficar irritado por isso? Se não valer a pena, irmãos, esqueça. Até quando nós vamos ficar irritados com toalha molhada na cama? Chegou do culto, guardou o terno na cadeira e deixou ali na cadeira da sala. Aqui é guarda-roupa! Até quando, irmãos? Nós temos que parar com essas bobeiras. Pastor, não é bobeira porque me irrita. Eu sei. Eu não estou dizendo que não irrita. Eu estou dizendo que nós brigamos por bobeira. Irmãos, pergunte para você mesmo, meus amores, cara, vale a pena me irritar por causa disso? Irmãos, se irrite, mas quando valia a pena? Se irrite no sentido de conversar, de chamar para falar. Senta aqui, vamos conversar. Quando valia a pena? Escolha as guerras. Irmãos, quer ver que interessante? O Trump não estava brigando com a China, irmãos? Depois o Trump não brigou ali com a Venezuela, não pegou o presidente da Venezuela? Irmãos, ele não foi brigar ali com o Irã? Irmão, não falou agora que PCC e Comando Vermelho é terrorista? Irmãos, o homem está brigando com o planeta Terra. Irmãos do céu, você não pode ser Trump. Você não pode se irritar por tudo. Você não vai dar conta. Você tem que escolher as guerras. Domínio próprio. Segundo, se pergunte se vale a pena você se irritar por aquilo. A esposa queimou o arroz no almoço de domingo. Vale a pena se irritar, irmãos? O marido chegou atrasado, porque você sabe que os maridos chegam tudo pontual, nós é tudo pontual. Chegou atrasado pela milionésima vez. Nós vamos se irritar porque chegou atrasado, irmãos? Ai, ai, ai. Nós temos que se irritar por coisa mais séria. Pastor, por quê? Porque senão nós vamos viver irritado, nós vamos acordar irritado e dormir irritado. E aí quem que aguenta? Quem que aguenta, irmãos? Deixa a irritação ir embora, libera, irmãos. Vai se irritar, eu me irrito também fácil, irmãos. O que tem que fazer? Tem que deixar, cara, pronto, passa. Fala o que incomoda. Se alguma coisa te irritou, conversa com a pessoa, com o filho, com a mãe, com o cônjuge. Conversa, se deixa de novo o terno aqui não é guarda-roupa, amor. Mas sem se irritar, irmão, sem brigar. Sem dizer coisas que depois se arrepende. Outra coisa importante, irmãos, quando você for conversar com um irritado, não fala para ele assim, calma. Ele fica mais irritado, irmãos. É jogar gasolina na fogueira. Pastor, então o que eu faço com o irritado? Dá uma volta. Antes fala assim, antes de dar a volta, você vai dizer, não estou virando as costas para você. Tá, eu estou prestando atenção no que você está falando, mas é que você está muito nervosa, eu vou dar uma volta na quadra. Quando você estiver mais calma, nós terminamos. Sai um pouquinho, deixa a pessoa se acalmar. Porque a pessoa que se irrita para pavio curto, irmãos, não adianta. Se você falar truque, ela fala 6, você fala 9, fala 12. Eu não sei quanto que vai, né, irmãos? Mas daí é um chamando, é fogo. Irmãos, cuidado, você que se irrita fácil, irmãos, cuidado com preconceitos e julgamentos. Cuidado.
Cuidado, porque às vezes você está maquinando na tua cabeça, você já está fervendo, nem dorme direito. Qualquer coisinha está pensando naquilo, aquela jararaca vai ver lá da igreja. Se ela vier quente, eu vou vir fervendo. Ela falou um, eu vou falar dois. E está remoendo, irmão, remoe um dia, 2 e 3. Aí encontrou a irmã no culto, a irmã diz, ô irmão do céu, como eu amo você. Como você é especial para mim. Me perdoe com qualquer coisa. Passou 3 dias, irmãos, fervendo, a cabeça, está um ovo na cabeça. Sem preconceito, irmão, sem ficar pensando. Se você se irrita fácil, para de ficar pensando, bloqueia os seus pensamentos. Pastor, como é que eu faço? Bota limite. Para de pensar. Cuidado, irmãos. Uma coisa importante quando ficar irritado, irmãos, coloque a solução, o teu foco e tua energia na solução, não nas pessoas. Sabe esse poder que você tem na irritação, irmãos? É para resolver a coisa que Deus criou isso, irmãos. Não é para olhar a pessoa que faz um alvo nas costas dela. E renove a forma de pensar, irmãos, tire as coisas velhas. Tire as coisas velhas. Há muitas pessoas que se irritam porque não sabem ouvir o não. Há outras pessoas violentas porque aprenderam num ambiente violento, irmãos, acham que isso é normal. E há outras pessoas que são iradas, irmãos, porque são coléricas, né? Tadinho, os coléricos. Irmãos, eu sou colérico, eu não sei como é que você é, irmãos. Os coléricos são top das galáxias, irmãos. Mas também nós temos uma tendência para o mal, que eu vou te dizer uma coisa. Se tiver só colérico no mundo, nós explodimos a terra. Nós explodimos. Frustração, ira. Eu quero falar de uma coisa importante ali da Abigail, culpa. Olha o que diz ali o versículo, irmãos. Versículo número 24. Ela caiu aos seus pés, disse, meu Senhor, a culpa é toda... A culpa é toda... A culpa era dela? Não, a culpa era do Nabalzão. Mas ela está falando que a culpa é toda dela. E olha o que ela explica ainda por que é a culpa dela. Ela acredita, irmãos. Olha o que diz ali o verso número 25 no final, né? Meu Senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome. E a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu Senhor enviou. Ela se sentia culpada, irmãos. O culpado foi o marido, irmãos. Mas ela se sentia culpada porque ela achou, puxa, eu que devia ter visto os mensageiros vindo. Que eu já sei como é que é o Nabalzão, eu que devia, já sei como o cara é, eu devia estar esperta. Olha que loucura, irmãos. Pastor, tem a parte boa da culpa? Claro que tem, mas tem a parte ruim. A parte boa, irmãos, quando a gente sente esse sentimento, é a oportunidade que a gente tem de ajustar. Irmãos, quando a gente se sente culpado, é porque a gente se sente devedor a algo ou a alguém. Quando a gente se sente culpado, é porque a gente transgrediu leis, sejam elas universais, morais ou divinas. Tá bom, irmãos? Então a gente percebe que fez alguma coisa que não deveria ter feito. Então, se sentir culpado é uma maravilha, irmãos, não é ruim não. Por que é bom, Nel? Porque vai fazer a gente, então, vai nos oportunizar, irmãos, arrumar, aprumar, rever o que nós estamos fazendo. Agora eu quero falar da culpa ruim, irmãos, que a gente deixa essa emoção nos dominar, em 2 situações. Uma, como a gente leu aqui, quando a gente não é nem nós no negócio, irmãos, e a gente se sente culpado. É um filho que se sente culpado pelo divórcio dos pais. É a mãe que diz, o teu pai foi embora para tua culpa, você era mimada demais. E aí a gente, cara, é verdade, eu era mimado, puxa, o pai foi embora por minha... Ah, irmãos do céu. Que isso? É a moça que foi abusada, irmãos, pelo abusador, mas a moça se sente culpada, cara, fui eu que provoquei, porque eu acho que eu andei com aquele vestidinho. Ah, irmãos do céu, culpado é o cara. Então, irmãos, eu quero que você tome cuidado com isso em relação à culpa, quando você está assumindo uma culpa que não é sua. Os outros dizem que é sua, mas você sabe que não é. Porque os outros, de alguma forma, estão tentando manipular.
Você tem que me ajudar, fia, porque foi por causa de você. Ah, irmãos. Então, pastor, o que eu faço? Então, nós temos que olhar mesmo. A culpa é nossa? Não é. Então, não podemos aceitar manipulação. Irmão, nós não podemos aceitar a manipulação de ninguém. Porque vai nos escravizar, vai nos aprisionar. E quando a culpa é real, Nel? Quando a culpa é real, irmãos, faz 3, 4 coisinhas. Quando a culpa é real mesmo, a gente tem culpa no cartório, nós fizemos realmente alguma coisa errada. Primeira coisa, Deus nos perdoe. Eu fiz alguma coisa que não devia. Segunda coisa muito importante em relação à culpa, nós temos que se perdoar nós mesmos. Nós temos que pedir perdão a Deus e nós temos que dizer para nós mesmos, eu te perdoo, seu Zeca. Nós temos que se perdoar, irmãos. Senão nós vamos ficar carregando a culpa. Nós temos que se perdoar, irmãos, porque a gente erra. Não tem ninguém perfeito, perfeito é só Jesus Cristo. Então nós temos que pedir perdão para Deus, a gente tem que se perdoar. Terceira coisa muito importante, irmãos. Se possível, nós temos que reparar o que nós prejudicamos, causamos. Então, se a gente é culpado porque a gente fez alguma coisa errada, peço perdão para Deus, me perdoo e eu reparo aquilo que fiz. Teve um dia, irmãos, que eu fui, na minha adolescência, o pai e a mãe tinham uma mania de pedir para a gente chamar o filho que eles queriam. Só que a gente tinha que parar o que fazer e caçar o cara pelo bairro. Eu sou filho que tem os outros 3 irmãos, né? Então meus pais tinham 4 homens. Aí minha mãe disse, vai chamar teu irmão mais velho. E eu já fui batendo o pé, né, irmãos? Você tem que procurar o cara pelo bairro. E aí encontrei ele perto, irmãos, na rua ainda de casa, pertinho. Dei sorte aquele dia. E aí falei para ele, Alexandre, vem que a mãe está te chamando. E ele, tia, vai ver se eu estou na esquina. Irmãos, eu fiquei tão bravo que eu peguei uma pedra. Ele estava aqui, ó, onde o irmão Carlos está, o irmão João está. Ele estava aqui, ó, eu peguei a pedra, irmãos, e fiz assim para jogar nele, irmãos. Ele estava no grupo de amigos, joguei a pedra foi para lá, irmãos, pegou bem num para-brisa de uma Brasília, quebrou. Pensa num cara ruim de mira, eu, irmãos. Pensa, mirei lá e acertei ali. Quando eu quebrei o para-brisa, irmãos, pensei, ai. Pensei, minha mãe vai me matar, meu pai vai me escalpelar. E eu lembro, irmãos, disso até hoje, porque para mim aquilo foi muito forte. Eu fiquei quietinho, irmãos, com os joelhos flexionados, segurando, irmãos, e de repente uma cabeçona aqui, irmãos, no alto, era minha mãe. O que você está quietinho aí, filho? E eu, nada, mãe. Na hora ela percebeu que era alguma coisa, né, irmãos? Piá, bagunceiro, quieto, triste. Nada, mãe. E aí ela pegou, vem aqui com a mamãe. Quando a dona Marília falava assim, que ela sabia que era alguma coisa. Vem aqui com a mamãezinha. Irmãos, e aí ela levou uma hora para saber o que aconteceu, porque eu lembro dela conversando comigo no quarto. Fala para a mãe, filhinho, aconteceu alguma coisa? Mãe, lembra quando você me chamou, mandou chamar o Alexandre? Lembro, filhinho. Pois é, ele não veio, me irritou, peguei uma pedra, joguei, mas acertei a Brasília do pai do Testão. Nosso vizinho chamava Testão, irmãos. Filho, fique tranquilo, filho. Fique tranquilo, o pai e a mãe vai resolver isso daí. Mãe, mas o pai, não, fique tranquilo. E realmente, irmãos, não apanhei, irmãos, não aconteceu nada. Só minha bicicleta eu não recebi mais no Natal, né, irmãos? Foi para o para-brisa. Quando você é culpado de algo, tem que resolver. Sabe o que meu pai fez? Me pegou pela mão, vamos lá, filho, onde você? Na casa. A gente foi falar com o dono da Brasília, foi meu filho. Chegou lá, irmão, já estava a família inteira fora. O que será que aconteceu? Quem foi? E aí, irmãos, meu pai, olha, foi o meu filho, me desculpe, pode trocar o para-brisa que eu vou pagar. Então, irmãos, quando não é nós, irmãos, para de ficar pegando culpa que não é sua. Isso vai te fazer mal, vai te escravizar, isso é manipulação. Mas se você quebrou o para-brisa, irmãos do céu, pede perdão para Deus, perdoa a si mesmo. E aí eu fiquei com mais raiva de mim, cara. Eu falei, cara, era só tacar firme e reto, cara.
Estou brincando, irmãos. Peça perdão para Deus, se perdoe a si mesmo e repare o erro. Causou prejuízo, pague. Ofendeu, peça perdão. Pastor, mas já morreu. E eu ainda me sinto culpado até hoje, é meu pai, ele já morreu. Então, peça perdão a Deus, se perdoe a si mesmo e esqueça. Como domingo de noite, irmãos, domingo passado nós escutamos o pastor Wesley. Irmãos, pare de tentar resolver o passado. Você está zeca. Pare de tentar resolver o passado não se resolve, ele se esquece. Pare, irmãos, de tentar vencer teu passado. Passado não vence, passado se esquece. Amém, irmãos? E aí, irmãos, a outra coisa que eu chamo a atenção aqui é do... Você já imaginou essa mulher, irmãos, sabendo que tem um marido sem noção? E falando isso no texto bíblico? Sabe o que eu olho nesse texto, irmãos? Eu vejo uma mulher frustrada. Frustração é diferente de rejeição. Frustrada, irmãos, é aquela mulher, cara, como ela... Eu achei uma mulher infeliz. O texto é muito claro. Sabe qual que é o problema da frustração, irmãos? Perde a esperança. A gente desiste de viver. De viver no sentido de tentar. Frustração, irmãos, é quando a gente tem um sonho, a gente tem um objetivo, e aí quando a gente não alcança esse objetivo, seja por qualquer motivo, gera frustração no nosso coração. A gente quer ser bombeiro, mas não conseguiu. A gente quer ser advogado, e fizemos uma faculdade e a gente trabalha agora de vendedor. A gente queria morar, não sei lá, em Ipanema, irmãos, e moramos... Você entende, irmãos? Então a frustração, ela sempre vai acontecer quando a gente planejou algo, sonhou alguma coisa, mas não conseguiu. Naturalmente vai se frustrar. Como que você tem lidado com a frustração? Você sabia, irmãos, que eu já percebi isso? Olha que loucura que eu quero te explicar. Isso é uma loucura. Tem mulheres, irmãos, que foram abandonadas pelos seus maridos, ou que não deram certo em 3, 4, 5, 6, 7, 8 relacionamentos. 3, 4, 5, 6, 7, eu acho que é muito, né, irmãos? Mas não deram certo, é isso que eu estou querendo explicar. Não deram certo nos seus relacionamentos, que irmãos ficaram tão frustradas, porque planejaram algo de família, sonharam com família de uma forma, de um certo aspecto, e perceberam que não conseguiram. Irmãos, que desistiram. E foram namorar com outra mulher. Olha que loucura. Irmãos, eu estou no chão de fábrica. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa, eu estou no dia a dia com as pessoas. Eu convivo com elas, eu escuto elas. Irmãos, não tem problema. Irmãos, eu até vou te dizer uma coisa, você que está vivendo a vida real, saiba de uma coisa, em algum momento vai ser frustrado. Você não vai ter tudo que quer. E às vezes até vai ter o que está lutando por aquilo, irmãos, mas às vezes não no momento que você está desejando tanto. Isso pode gerar no teu coração frustração. Mas, irmãos do céu, se você foi frustrada no relacionamento, no teu namoro, no teu noivado, pastor, 2 semanas para casar, estava tudo pago. O cara foi embora. Eu vi no telefone dele que não sei o que, nós terminamos o casamento. Aí eu pergunto para a pessoa, e daí, você vai casar de novo? Eu não. Como assim não? Não, todo homem é ruim. Todo homem é assim. Não, irmãos. Está deixando de ser dominado pelo sentimento, pela emoção. Então, se sentir machucado, irmãos, essa dor terrível de desejar algo e não conseguir, irmãos, é terrível mesmo. Mas desistir de ter família por causa disso é permitir ser dominado, irmãos, pela frustração. Pastor, vai ter filho? Não mais, pastor, eu já pedi 3 bebezinhos no ventre. E não quero mais. Ô, irmãos, vamos resolver lá, vamos investigar o que é. É vitamina, é alimentação, é dormir bastante. Como é que resolvemos? Mas não vamos desistir. Tem muita gente, irmãos, que por causa da frustração está desistindo, está perdendo a esperança. Fez teste de seleção para entrar na Votorantim, irmãos, e foi muito difícil, e quase passou, chegou na final das finais. Mas não passou. Irmão, não passou. Vai ficar frustrado? Claro que vai ficar triste por causa disso, mas é claro.
Mas não deu é Votorantim, vamos tentar na Itambé. O que nós não podemos é desistir, irmãos. Agora, a você que está tentando alguma coisa, irmãos, há muitos anos, irmãos, e não está conseguindo, então para mesmo e tenta outra coisa. Verdade, irmãos, que às vezes é a área errada mesmo. Por exemplo, a esposa vai lembrar, Gustavo, irmãos, foi no irmão da igreja passar o final de semana, ele tinha 2 piazinhos, o João Borba, irmãos, tinha 2 filhos, Marcelo e mais um, esqueci o nome do outro. E aí, fui pegar ele de carro, irmãos, o meu filho mais velho, fui pegar ele de carro, ele entrou no carro, e ele entrou conversador e tal, e pai, o negócio é o seguinte, daí filho, como é que foi? Nossa, foi muito gostoso, pai, e vou te dizer mais, jogamos bola o final de semana inteiro. Sério, filho? Sério, pai? Pai, vou te dizer mais, o João Borba disse que eu tenho jeito para o futebol, que eu sou igual o Neymar. Ele disse que você é igual o Neymar, disse. E ainda ele falou, pai, para mim, que tem que investir. Pai, investe em mim. O Gustavo, irmãos, do carro, falando assim, investe em mim, Robson. Porque ele se achava o Neymar. Eu parei o carro, irmão, falei, Gustavo, você é um perna de pau, filho. Você não tem nada com o Neymar. Não vou investir em você, para com essas bobeiras. E aí o meu filho, o caçula, irmãos, o Mateus, o mais novo, fez bem assim, ó. E começou a chorar, chorava. Eu, me assustei. Eu falei, Mateus, o que foi? Pai quer investir em Gu. Nem sabia o que era investir, irmãos. Ele começou a chorar porque eu não queria investir no irmão mais velho. Irmãos, nós temos que cair na real, irmãos. Está tentando ser Neymar, irmãos, às vezes não temos nada com o Neymar. Então esquece futebol, vamos tentar outra área, basquete. Vamos ser vendedor, vamos, sei lá o que, irmãos. Irmãos, mas cuidado com a frustração. Porque se a gente permitir ser dominado por essa emoção, irmãos, a gente vai perder a esperança. Nós vamos ficar em dúvida em agir, porque nós vamos ficar cabreiro com tudo. A frustração, se você permitir ela dominar você, eu vou te dizer uma coisa, irmãos, que acontece. Você não vai tentar conquistar aquilo que você tem sonhado. Pastor, por quê? Pelo medo de sentir de novo aquele sentimento doloroso da frustração de quando não consegue. Então eu quero pedir para você, em nome de Jesus, as emoções não é para sentir, irmãos, não para elas dominar a nossa vida. E a última, quero dizer aqui, irmãos, é a ansiedade. Ansiedade. Tem muita gente ansiosa hoje em dia, está lá no verso número 17, eu já li com vocês, é quando o servo chamou a senhora, a Abigail, e disse, dona do céu, faz alguma coisa, porque o mal está vindo sobre nós. O que o servo estava passando? Ele estava nervoso, ele estava preocupado, ele estava com medo do futuro. Isso é ansiedade. Ansiedade é isso. Você sofre agora por alguma coisa que você vai ter que resolver, um abacaxi. E a ansiedade, irmãos, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Imagine a gente não ficar ansioso por uma prova. A gente não fica ansioso por um teste do Detran. Aí a gente não estuda, não se prepara, irmãos. Não vai treinar com o carro. Então, a ansiedade, ela é boa, esse sentimento, irmãos. Essa emoção. É boa porque faz a gente estudar, se preparar, chegar mais cedo. Contar outra piada, irmãos, para nós. Recentemente agora, fazem 4, 5 anos, no teste do Enem, saí em todas as capas do jornal, eu e meu filho, irmãos, da cidade. Pai, temos que ir, pai, o portão fecha meio-dia, não sei se era meio-dia ou 1h, irmãos. Já vamos, filho, daqui lá é um pulo. 20 minutos nós estamos ali no Cefete, fica tranquilo. E ainda saí mais cedo, irmãos, com 30 minutos, chegava em 20, mas saí com 30. Mas mal sabia eu que todos os pais da cidade estavam indo para as escolas, irmãos, levar os filhos para os exames. Deixei o Gustavo, irmãos, 2 minutos antes do portão fechar. 2 minutos antes. Eu falei, filho, vai que deu tempo. Ele saiu, irmãos, avado. Um inspetor disse, não é nesse portão, é lá da outra quadra. Pai, não é nesse, é no outro portão. Eu falei, corre. Você não vai acreditar, irmão. Meirelles, eu parecia um Zeca.
falando para o meu filho correr, e ele começou a andar. Eu saí do carro, deixei o carro ligado, a Lu teve que pegar o carro, eu fui com o meu filho correndo para ela, vou te ensinar como é que corre, é assim, ó, me acompanha. E eu correndo, irmãos. Chegamos no outro portão na quadra, irmãos. O portão bem assim, ó. Nós fomos os primeiros a não entrar. E na hora estava a televisão aí, olha, e todo mundo aplaudindo, fazendo corredor. Não entrou, não entrou, não, irmãos do céu. Foi bem assim mesmo. Aí meu piá perguntou assim, pai, e agora? Agora vamos para o shopping com a tua mãe. Mas quem estava preocupado com a prova era ele, não era eu. E porque eu não me preocupei, perdi o horário. Então, ansiedade é bom, irmãos, porque faz a gente se preparar, chegar mais cedo, sair com mais tempo. O que não pode, irmãos, momentos de ansiedade na nossa vida são importantíssimos, porque nos prepara para aquilo que está por vir. O que não pode é a gente ter uma vida ansiosa. Aí nós ficamos pilhados, irmãos. Aí, irmãos do céu, a gente não dorme, aí a gente não come direito, aí a gente se coça, aí sai pereba na pele, irmãos. Aí, gente do céu. Você já imaginou para uma pessoa ansiosa, irmãos, que ela não tem momentos de ansiedade, mas ela tem uma vida ansiosa? Qualquer coisa nova, qualquer desafio, qualquer dificuldade. Porque o tempo todo nós temos coisa nova, irmãos. O tempo todo nós temos desafio, o tempo, todos os dias, toda semana. Então a gente não pode ter uma vida, meus amores, ansiosa. A gente precisa ter momentos de ansiedade, só isso. A gente não pode ser deixado governar por essa emoção. Você tem sido governado por alguma emoção? Pastor, eu não sei. É fácil saber. Faz mais de 10 horas, você está sendo governado pela emoção. Pode ser um carro que passou e a poça, pode ser uma coisa que o marido falou, pode ser uma coisa terrível que aconteceu. Se passou mais de 10 horas, você está sendo governado por essa emoção. Pode ser medo, pode ser frustração, ansiedade, angústia, pode ser culpa, pode ser ira. Se faz mais de 10 horas e ainda você remoe isso, não é mais emoção sentida, é a emoção que está dominando. E está atrapalhando a tua vida, eu tenho certeza. Está acabando com você. Mas eu queria que você ficasse de pé. E se a gente pedir a graça de Deus sobre a nossa vida nessa noite? E se a gente aprender a lidar com o nosso coração? E se a gente sentir as emoções, mas não mais ser dominado por elas? Eu queria fazer uma coisa simbólica nessa noite.